tem nada demais, mas eu acho muito importante trazer isso. Por quê? Porque eu já vi vários alunos que saem, às vezes, da faculdade, que têm muita dificuldade de observar isso na lâmina. Às vezes observam, mas não sabem ligar uma coisa com a outra. Então, quando os médicos chegam a pedir esses exames, e também são pedidos outros para confirmar, esses outros exames nos dizem muito com relação a esse quadro de anemia ferropriva. E é importante saber associar esses exames que são pedidos, os resultados desses exames, com aquilo que a gente encontra no laudo que é liberado pelo aparelho e com aquilo que a gente encontra na lâmina. E o que são esses exames? O hemograma, que eu já disse, a dosagem sérica de ferro também. Porém, a dosagem sérica de ferro, a gente tem que tomar muito cuidado com esse índice. Por quê? Porque essa dosagem de ferro pode variar ao longo do dia, principalmente em crianças e idosos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a dosagem de ferro sozinha, ela não é um bom indicativo para o diagnóstico da anemia. Um exame muito pedido que pode ser tipo, quase que um martelo para afirmar a questão da anemia ferropriva é a ferritina. Para quem não sabe ou não se lembra, a ferritina é uma proteína responsável pelo armazenamento de ferro no nosso organismo. Pensem comigo, se não tem ferro, para que o nosso organismo vai produzir uma proteína que armazena ferro? É desperdício de energia, é desperdício de proteína. Então, o nosso organismo começa a reduzir a quantidade de ferritina, que é produzida pelo fígado. Então, quando você faz a dosagem de ferritina e essa ferritina está baixa, quase que com certeza você está com anemia ferropriva. E aí você faz a dosagem de ferro também. Muitas vezes essa ferritina pode estar bem baixa e o ferro pode estar no limite inferior de normalidade. Mas isso é um quadro indicativo de anemia, justamente por quê? Porque você sabe que o seu organismo não está estocando ferro. Se ele não está estocando, ele não tem proteína que estoque, ele não está estocando, ou seja, o nosso organismo não tem quantidade de ferro suficiente. Ele para de produzir ferro, por quê? Porque ele para de produzir uma proteína que armazena ferro, porque ele vê que não tem necessidade, está desperdiçando energia, desperdiçando proteína. Outro exame que é o outro marcador importante é a transferrina. A transferrina, diferente da ferritina, é uma proteína responsável pelo transporte de ferro. O que vai acontecer na transferrina? A gente vai ver um aumento da capacidade total de ligação de ferro, que é um exame que a gente faz. Por quê? Porque a transferrina ela tem locais onde ela segura, ela vai se ligar aos ferros. Se não tem ferro, o que acontece? Essa transferrina, ela fica com esses sítios de ligação do ferro, ela fica com esses sítios vazios. Quando a gente vai fazer os exames, né? O que acontece? Os reagentes se ligam nessa transferrina, ocupando esse espaço. E durante o momento que a gente faz as continhas, a gente vai ver que essa capacidade de ligação dela está aumentando. Por quê? Porque ela não tem ferro para transportar. Se ela não tem ferro para transportar, ela fica com esses sítios livres. Esses sítios de transporte ficam livres. Então, é aí que acontece. É por isso que essa transferência vai estar com essa capacidade total de ligação de ferro aumentada. Por quê? Porque não tem ferro para transporte. Ela está ali, ela tem o local, ela tem a capacidade de transportar, mas ela não tem o que transportar. Então, quando você vai fazer o exame, você vai ver que essa capacidade vai estar aumentada. Junto a isso, o médico também vai pedir outros exames para o quê? Para verificar o porquê desse paciente está com anemia ferropriva. Por que esse paciente está com anemia ferropriva? Por quê? Qual que é a causa? Tem que ter algum motivo, porque o nosso organismo, ele sabe que ele precisa estocar o ferro. Por quê? Porque ele sabe que o ferro é muito importante para o nosso organismo. Então, ele sabe que ele tem que ter uma reserva emergencial ali. E essa reserva não está sendo mantida. Então, o médico tem que descobrir o porquê que essa reserva não está sendo feita. Geralmente, então, são pedidos exames. Quais tipos de exames? Sangue oculto nas fezes, para ver se está tendo algum sangramento no sistema digestivo, alto ou baixo, para ver se está tendo alguma hemorragia, se a pessoa está com úlcera, se ela está com algum tipo de verme que possa estar também causando pequenas hemorragias, pequenas lesões que estão causando hemorragia e assim a perda desse sangue. Pode pedir também a colonoscopia para confirmar ou não a presença dessas úlceras.
E muitas vezes também são pedidos o quê? Marcador sorológico para a doença celíaca, porque é uma das doenças que podem causar também um problema na parede de absorção do intestino delgado, que é o responsável por absorção de ferro. Então, se essa parede está com algum problema, ela não está conseguindo absorver direito, o que acontece? Às vezes a pessoa pode estar fazendo uma ingesta adequada de alimentação de ferro, só que o próprio organismo dela não consegue absorver esse ferro. Então, o que acontece? Ele entra e sai sem ser absorvido ou é absorvido de forma inadequada, de tal forma que ele não consegue manter a sua concentração no organismo. Então, isso é um dos fatores, um dos exames que eles são pedidos, justamente para ver o que está acontecendo com esse paciente. Se os marcadores sorológicos dão negativo, o sangue oculto nas fezes dá negativo, a colonoscopia também mostra que não tem nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de hemorragia, provavelmente a grande causa da anemia é justamente a alimentação inadequada, ou seja, o consumo inadequado de ferro, que é muitas vezes o que atinge os indivíduos.